Uma ótima tarde para todo mundo, uma ótima quinta-feira, 22 de março de 2018. Eu conto agora para você os destaques do Sudoeste Notícias de hoje. Aqui é o seu lugar, Cristal. Cristal FM. Manchetes do dia. Pedido de cassação do prefeito Luiz Cavani é protocolado na Câmara Municipal de Itapeva. Comerciantes reclamam das obras na rua Doutor Felipe Vita, em Itaporanga. Confira as vagas de emprego na nossa região. Estas e outras informações agora no Sudoeste Notícias. Política. Boa tarde. Pedido de cassação do prefeito Luiz Cavani é protocolado na Câmara Municipal de Itapeva. Quem traz mais detalhes é a nossa jornalista Bárbara Akemi. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Pati, e boa tarde aos nossos ouvintes do Sudoeste Notícias. Na última terça-feira, dia 20, foi protocolado na Câmara Municipal de Itapeva um pedido de cassação do prefeito Luiz Antônio Usni Cavani. De acordo com o documento, o prefeito Luiz Cavani teria quebrado o decoro ao supostamente mentir sobre os processos de improbidade administrativa que responde perante o Poder Judiciário. Vamos ouvir agora Hugo Aquino, responsável por protocolar o pedido e que faz a sua explicação sobre o documento. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar aqui para poder elucidar aí qualquer dúvida, qualquer fato referente a esse pedido de cassação em detrimento da pessoa do prefeito Luiz Cavani. Bem, em primeiro lugar, o porquê que eu quis fazer de fato essa denúncia e protocolar esse pedido de cassação. Bem, o prefeito, numa determinada entrevista que ele deu à TV Tem, ele disse que não havia causado nenhuma forma de prejuízo ao erário público nas questões abordadas a condenação dele em segunda instância e que nem tampouco tem havido dolo. Bem, uma vez que ele disse isso, ele reiterou isso na página da prefeitura, no site lá do Facebook, onde foi novamente falado exatamente isso, que o prefeito Luiz Cavani, ao comentar lá sobre o processo de improbidade administrativa, esclareceu que não existiu dolo nem prejuízo ao erário nas questões abordadas. Bem, uma vez que houve essas duas declarações da parte do prefeito, eu procurei ter acesso ao acórdão da decisão e lá na página 4, são 17 páginas, lá na página 4, no que se refere ao prefeito Luiz Cavani, está escrito o seguinte: Luiz Antônio Usni Cavani, ressarcimento integral do dano referente ao ano de 2006 no valor de R$ 5.257,51 centavos e no ano de 2007 no valor de R$ 14.455. Bem, se está havendo ressarcimento integral do dano, então houve sim dano ao erário público. E mais à frente está escrito o seguinte: pagamento de multa civil no mesmo valor do dano causado ao erário, ou seja, o próprio acórdão da decisão confirma que houve sim dano causado ao erário público municipal. Isso é uma decisão judicial que foi fundamentada em provas. Isso aqui tem presunção de veracidade, de legitimidade. Como é que o prefeito me vem a público e diz que não houve dano causado ao erário? Primeiro que isso constitui mentira e faltar com a verdade por parte de um gestor público. Quando ele falta com a verdade, ele está indo contra essa presunção de veracidade, está quebrando a ética e quebrando o decoro, sendo assim passível de cassação de acordo com o decreto 201/67, esse decreto-lei que trata também a respeito da cassação de prefeito pela Câmara de Vereadores. E também aqui, só para elucidar mais um pouco, na página 11 desse acórdão está escrito assim: por outro lado, não se pode dizer que é ausente o dolo. Se não pode se dizer ausente, significa que houve o dolo.
Ainda o acordo diz o seguinte: a responsabilização dos requeridos dar-se-ia até mesmo por ato comissivo, eis que possível taxar de ímprobas, desonestas, suas condutas em razão da omissão dolosa que teriam praticado. Então houve dolo? Houve. O prefeito mentiu nas suas declarações, tanto a TV tem quanto lá na página do Facebook, no site lá da prefeitura. Ele mentiu quando disse que não houve dolo e mentiu quando disse que não causou dano ao erário público municipal. De acordo com o próprio decreto citado por Hugo, a denúncia escrita pode ser feita por qualquer eleitor que apresente os fatos e provas. Com isso, o presidente da Câmara deve determinar a leitura da denúncia na primeira sessão após ser protocolada. Cabe também ao presidente consultar a Câmara sobre o recebimento ou não da denúncia. Se a denúncia da cassação do prefeito Luiz Cavani for recebida pela Câmara de Itapeva, através do voto da maioria presente, na mesma sessão será constituída a comissão processante que dará andamento à denúncia. Como o pedido foi protocolado nesta semana, na terça-feira, o mesmo deverá ser lido na sessão ordinária que acontece hoje, às 8 horas da noite, na Câmara Municipal de Itapeva. Até o fechamento dessa edição, o presidente da Câmara, vereador Ziel Pires, não deu seu parecer sobre o fato. A Voz do Povo. E a rua principal de Itaporanga, a rua Doutor Filipe Vita, que fica no centro da cidade, está passando por obras de recapeamento. As obras começaram na última semana e prometem oferecer melhorias à população e ao comércio local. No entanto, durante a execução dos trabalhos, a obra tem causado inúmeros transtornos aos moradores e aos comerciantes, que se sentem prejudicados pela redução do movimento nas lojas. A nossa equipe esteve acompanhando hoje as obras na rua Doutor Filipe Vita e ouviu o relato de alguns comerciantes. Então, eu acho que foi muito mal planejado, né? Porque, como você pode ver, tem chovido todos os dias e tem tido muito barro. Quando chove a enxurrada acaba levando tudo. Eu moro aqui, tenho comércio aqui. Assim, os comércios estão sem ninguém. A gente está vendo que ontem, por exemplo, tinha uma moradora que passou do outro lado da rua, ia vir aqui na loja do lado e falou que não conseguia atravessar a rua porque tinha muito barro, então que ela viria um outro dia na loja. Então os comerciantes têm perdido muito cliente, o barro tem muito barro, a enxurrada acaba levando tudo, né? A nossa casa, por exemplo, ela toda vez que a máquina passa, ela treme, então, é perigoso rachadura, é terra por todo lado, a gente tem tido muito prejuízo. A gente aqui, o nosso comércio, por exemplo, não passa mais as pessoas aqui na frente. Eu não sei como vai ser, porque já está difícil para todo mundo, né? Imagine agora com essa obra, que eu acho que foi mal planejada. Eles deveriam ter feito uma rua primeiro, para depois a outra rua, entendeu? Não, eles abriram tudo, fizeram uma coisa sem planejamento nenhum, não viram previsão de tempo, né? Porque a previsão é previsível. Se já tem a previsão do tempo, daria para ver o tempo de chuva. E agora fica essa enrolação, essa terreira, eu não sei até quando vai ser isso, eu acho isso. Complicado. As obras começaram no último dia 15 e, de acordo com a prefeitura, tem o prazo de 2 meses para ser entregue por completo. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Agora, continuando nosso quadro A Voz do Povo, nós trazemos a reclamação dos beneficiários do projeto João de Barro, da cidade de Campina do Monte Alegre. De acordo com um dos beneficiários, já faz mais de 5 meses que os contemplados pelo projeto deveriam receber o material de construção fornecidos pelo governo. Mas até agora, nada foi recebido e nenhuma justificativa foi apresentada aos beneficiários. Segundo Osvaldo, que é um dos contemplados, as prestações estão chegando regularmente e estão sendo pagas, mas não existe nenhum retorno. Dessa forma, os beneficiários pelo projeto João de Barro, de Campina do Monte Alegre, aguardam uma resposta sobre os materiais, que já deveriam ter sido entregues, e desejam saber qual é agora a previsão da entrega. Emprego. Os postos de atendimento ao trabalhador da região divulgaram novas vagas de emprego. Os interessados podem se cadastrar por meio do site do programa Emprega São Paulo ou ir até uma unidade do PAT com os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS.
Na cidade de Itapeva, as vagas são para auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico de caminhão, chapeiro, controlador operacional, empregada doméstica, mecânico diesel, motorista carreteiro, oficial de manutenção, operador de empilhadeira, soldado, terapeuta ocupacional e vendedor externo. O pátio de Itapeva fica na rua Lucas de Camargo, 290, no centro. Em Capão Bonito, as vagas são para vendedor externo, operador de máquina empacotadora, assistente administrativo, encarregado de campo, auxiliar de laboratório júnior, vaga para pessoa com deficiência física, auxiliar de produção júnior e estágio em arquitetura e urbanismo. O pátio de Capão Bonito fica na rua 7 de setembro, 840, no centro. Na cidade de Itararé, as vagas são para vendedor externo, estágio direto e mecânico de caminhões. Estágio direito e mecânico de caminhões. O pátio de Itararé fica na rua Prudente de Moraes, 1331, no centro. Já em Taquarituba, as vagas são para auxiliar mecânico, vendedor externo, costureiro estoquista, mecânico de autos, consultor técnico, vendedor externo, técnico de segurança do trabalho, cozinheiro, frentista, mecânico de máquinas e tratores e mecânico de óleo. O pátio de Taquarituba fica na rua 13 de maio, 560, no centro. Serviços. E estão abertas as inscrições para a segunda corrida cultural da aldeia Tecoá-Porã, em Itaporanga. A corrida acontecerá dia 22 de abril, com ponto de largada e chegada no Salão de Festas da aldeia. As inscrições podem ser feitas diretamente na Prefeitura de Itaporanga ou através do site Runnerbrasil, com 2 N's, runnerbrasil.com.br. A corrida disponibilizará um trajeto de 7 quilômetros. Durante a prova, terão pontos de hidratação ao longo do percurso e também atrações com a participação dos índios da aldeia, que também estarão concentradas na chegada da corrida. Participe você também. Sudoeste Notícias. A região em destaque. E agora está terminando o Sudoeste Notícias de hoje. Amanhã tem mais informações sobre toda a nossa região. Lembrando que você também pode participar do quadro A Voz do Povo e ajudar a sua comunidade através do WhatsApp 99692-0468. 99692-0468. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Pati. Nós voltamos amanhã com o Sudoeste Notícias e muito mais informações para você. Cristal FM. fmcristalitaporanga.com.br. Acesse o site da Cristal Itaporanga, fmcristalitaporanga.com.br.